já está finalizando nosso agendamento do laboratório para nossas aulas práticas. Então, consequentemente, na próxima semana, a gente tem a nossa segunda aula prática, dia 18, e dia 2 nós teremos, né, de dezembro, a nossa terceira aula prática, porque dia 25, que era o agendamento, vai acontecer o nosso evento da jornada farmacêutica, tá? Depois eu vou mandar direitinho lá para vocês no grupo, falando sobre essa questão das aulas práticas. E aí, turma, nossa aula hoje é uma aula bem mais simples, mais rápida, tá? São poucos slides que estão associados a essa aula, e de certo modo, a gente, quando se fala nessa parte final da microbiologia, a gente conversa um pouco sobre a biologia dos fungos, né? E aí, quando nós pensamos em microbiologia, ela é uma ciência que está associada aos estudos dos micro-organismos, principalmente micro-organismos que são considerados unicelulares, consequentemente, entre os fungos, tá? Por muitas vezes, a gente não dá tanta atenção, a gente não dá tanta importância para os fungos. Mas, turma, os fungos, eles causam principalmente doenças oportunistas. O que seriam essas doenças oportunistas? De certo modo, são doenças associadas quando o sistema imunológico de uma pessoa está comprometida, imunocomprometida, tá? Então, é como se tivesse uma deficiência, um processo deficitário do sistema imunológico e, consequentemente, o fungo, ele se manifesta. Os fungos, gente, as doenças fúngicas são doenças negligenciadas, tá? E um outro problema de saúde pública: os fungos são difíceis de ser tratados, tá? É tanto que quando nós pensamos nessa característica, por exemplo, de fungos, nós podemos citar uma das doenças fúngicas mais comuns, que é a ornicomicose, que são o fungo em unha, tá? O quanto que é difícil esse tratamento, né? Quanto tempo demora para se resolver o problema associado, por exemplo, a uma doença fúngica. E aí, falando um pouco sobre os fungos, o que seriam esses fungos, né? São organismos eucariôticos, então nós já temos aqui um micro-organismo que tem característica celular eucariôtico, que pode ser uni ou multicelulares. Aí, nesse caso aqui, de certo modo, nós pensamos na característica do fungo ser uma única célula ou várias células, isso vai depender do tipo de fungo, tá? São aclorofilados, armazenam glicogênio como substância de reserva. Quando fala aclorofilado, significa que não tem clorofila, tá? E quando fala armazena glicogênio como substância de reserva, eu estou me referindo que os fungos eles têm a capacidade, gente, de também armazenar um composto que é considerado um substrato para energia, que é o glicogênio, que nós também conseguimos fazer isso. Tá? Nós também conseguimos armazenar o glicogênio em si, tá, turma? E aí, consequentemente, o fungo ele também tem essa capacidade. Lembrando que o glicogênio ele é um composto que é formado por várias moléculas de glicose que serve para energia, dar energia quando o nosso corpo está com a baixa de glicose. Os fungos, gente, apresenta parede celular que contém quitina ou celulose, principalmente celulose para os fungos aquáticos. São organismos umbíquos, tá? Quando a gente fala organismo umbíquos, é o formato de crescimento dele, que eu vou até mostrar uma placa para vocês lá na frente. A dispersão é feita por várias vias. Então, quando a gente fala de dispersão, nós estamos nos referindo ao processo de transmissão, tá? Então, o fungo ele pode ser transmitido pelo ar, pelo contato, pela ingestão por via oral. Então, tem vários mecanismos de transmissão fúngica, pela relação sexual. E os fungos, gente, como um micro-organismo, eles precisam se nutrir para ter a sua sobrevivência. Ele precisa obter, né, substâncias que possam manter a sua viabilidade. E um mecanismo de manter essa nutrição fúngica é a absorção de substâncias com participação de enzimas. Enzimas produzidas pelo fungo têm a capacidade de facilitar o processo absortivo dos nutrientes para a sobrevida fúngica.
como é a composição do fungo, né? Lembrando, o fungo é uma célula, então como é que é constituída essa célula? O fungo ele apresenta uma parede celular, tá? Essa parede celular, por si só, é constituída por glucanas, mananas, quitinas, proteínas e lipídios. Consequentemente, turma, essas glucanas, né, elas são consideradas aí polissacarídeo. O que são polissacarídeo? Polissacarídeos são moléculas de carboidrato, tá? Então, quando você fala aqui polissacarídeo, são moléculas de carboidratos. São moléculas grandes de carboidratos. E, consequentemente, a parede, ela tem tanto uma composição de glucanas, né? De polissacarídeo interna e externa. Então, quando eu pego a célula fúngica, que eu observo a camada mais externa da parede da célula fúngica, eu tenho aí a composição de glucanas e mananas. Em relação à glucana, é a beta-1,3-glucana. Professor, mas o que seria esse beta-1,3-glucana? Não é glucana? É glucana, é um polissacarídeo. Mas quando eu falo beta-1,3, é a ligação dessa glucana na posição do carboidrato, tá? É só a posição que se encontra. Enquanto a camada externa, quando eu olho para a parede celular, que eu vejo a camada mais externa da célula fúngica, ela é constituída de beta-1,6-glucanas. Consequentemente, turma, quando nós pensamos na composição das mananas, que fazem parte também dessa constituição da parede, o que seriam essas mananas? Gente, mananas, de certo modo, são manoproteínas, tá? Essas manoproteínas, ela tem dois tipos, basicamente, que está associada aí à célula fúngica. Uma manana, que é uma manoproteína não enzimática, e uma manana, que é uma proteína enzimática. Quando se fala na proteína não enzimática, né, ou seja, que não tem capacidade de agir como enzima, ela serve para a arquitetura, ela dá sustentabilidade para a célula fúngica, tá? Lembrando, só para ficar um pouco mais claro para vocês, eu estou aqui comentando para vocês da composição da parede celular fúngica. Quais são as substâncias presentes? E aí falei que é formado principalmente por glucanas, mananas, quitina, proteínas e lipídios, sendo que, de certo modo, quando a gente pensa na característica das glucanas e das mananas, elas têm um perfil, e falando das mananas, elas têm duas situações que facilitam aí, a formação da parede celular. As mananas, elas servem para dar arquitetura, ou seja, o formato, a sustentação da célula fúngica, enquanto as mananas do tipo enzimática servem para ajudar na degradação da macromolécula, ou degradação de macromoléculas. E isso é uma composição fúngica, mas o principal composto associado à composição estrutural da célula fúngica, gente, é a quitina, tá, turma? Que é a mais abundante nos fungos filamentosos. Turma, em relação à estrutura da célula fúngica ainda, nós temos os lipídios, que constituem também as células fúngicas, e ele representa em torno de 1 a 2% da parede da célula fúngica. Aparentemente é bem pouco, né? 1 a 2% é pouco, é uma pouca quantidade de lipídio, comparado, por exemplo, ao nosso organismo. A nossa célula, gente, ela é formada por membrana plasmática, que é lipídio. Então tem uma concentração bem maior comparada à célula fúngica. Tanto as proteínas quanto os lipídios, gente, pode estar ligada aos açúcares, tá? Então significa que, de certo modo, quando nós pensamos na composição da célula fúngica, pode ter também uma associação desses compostos entre si, né? Por exemplo, proteína com açúcar, lipídio com açúcar. Não necessariamente eles podem vir separados, sozinhos. Os cromossomos são lineares, o formato dos cromossomos fúngicos são lineares,
com histona associado, com compostos associados a esses cromossomos. Os ribossomos da célula fúngica são do tipo 60S, 40S, que é diferente do ribossomo da célula animal. E os fungos possuem também, gente, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lamassomos, que é como se fosse semelhante aos lisossomos presentes nas nossas membranas. Desculpa, presente na nossa célula. Ainda falando sobre as características fúngicas, gente, eu posso destacar aqui para vocês a morfologia e reprodução, tá? Então, como é que ocorre a morfologia? Como é essa morfologia da célula fúngica? E como é que acontece a reprodução? Como é que esse fungo ele se desenvolve? Como é que esse fungo cresce, tá? Então, inicialmente, quando nós pensamos na morfologia, os fungos eles são classificados em 3 tipos: leveduriforme, levedura e filamentoso, tá? Leveduriforme, levedura e filamentoso. Quando a gente pensa nessa característica, gente, é da morfologia. Lembra que morfologia significa formato. E aí, o que seria, por exemplo, uma levedura? Gente, as leveduras são pastosas ou cremosas, tá? Devido à produção de blastoconídeos, podendo formar pseudoínfas ou tubo germinativo, tá? Quando a gente fala pastosa ou cremosa, é o formato que se aparece na placa, no meio de cultura. As colônias de bolores são algodonosas, aveludadas, com pigmentação variada, tá? As ínfas dos filamentos ou ínfa dos filamentosos pode ser septada ou cenocíticas. E o conjunto de ínfas forma o micélio, que é o vegetativo ou aéreo. Isso daqui, gente, são as características que a gente encontra esses fungos na lâmina ou no meio de cultura. Turma, consequentemente, eu mostro aqui para vocês, né, os fungos unicelular. Lembra que nós temos fungo unicelular e fungos multicelulares. Quando a gente pensa em unicelular é porque existe uma única célula fúngica, e quando nós falamos multicelulares é porque existem várias células fúngicas. E dependendo do tipo, nós temos as reproduções. Então, enquanto a reprodução, né, gente? Olha só. As células condinogênicas dão origem aos conídeos, de forma assexuada, ou seja, sem a troca de gametas. Os conídeos, eles podem ser hialinos, pigmentados, que são demácios, esférico, fusiforme e cilíndricos, rugoso ou liso, septado ou não. Quando a gente fala, por exemplo, septado, gente, imagina, por exemplo, uma cana de açúcar. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de uma cana-de-açúcar que você corta ela, na verdade nem precisa. Quando você pega uma cana-de-açúcar, você vai ver que existem várias divisões. Significa que isso daí é septado. Quando a gente fala que o fungo ele é septado, é porque quando você olha para ele, você vê várias divisões, como se fossem várias junções. Mas existem fungos septados e fungos não septados. Turma, nos fungos pode ser observados artroconídeos, clamidoconídeos, blastoconídeos e esclerócios. Eles podem ser esperongângios, esperangiósporos e esperangióforos. Isso daqui, gente, é a maneira com que pode ser observada a organização celular. Turma, em relação aos fungos que apresentam reprodução sexuada. Então, eu sou ciente, a partir de agora, que os fungos eles podem se reproduzir tanto de uma forma assexuada, sem a troca de gametas, como também de forma sexuada, quando há troca de gametas. Quando a reprodução ela pode ser assexuada, ela é chamada de telomórfica, tá? Telomórfica, e quando ela é assexuada, ela pode ser chamada aí, por exemplo, de anófica, tá? Turma, por exemplo,
O Cryptococcus neoformis, ou neoformis, ele na fase sexuada ele é denominado de Phyllobacidella neophas. O que significa isso? Que, de certo modo, esses fungos, eles podem até apresentar ao mesmo tempo tanto uma característica sexuada como também assexuada, que dependendo do momento em que se encontra, dependendo do estágio em que se encontra, ele vai ser inicialmente sexuado e depois assexuado. A maioria das leveduras reproduzem assexuadamente por brotamento ou gemulação e por fisão binária. Então, quando se pensa nos fungos que têm características assexuadas, nós podemos destacar aqui as leveduras, tá? E essas leveduras, elas podem se multiplicar por brotamento, significa que tem um brotamento na célula fúngica, ou por gemulação, que é o formato de um vacúolo, ou por fisão binária. Quando a gente fala por fisão binária, é a divisão completa da célula. Uma célula dá origem a duas, duas a quatro, quatro a oito e assim por diante. Só um momento, turma. Turma, e aí, dando essa continuidade, essa sequência, né, a gente pode falar aqui da morfologia de um fungo filamentoso. E aí, quando nós pensamos nesse fungo filamentoso, turma, nós podemos destacar aqui, né, nesse caso, só para você dar uma observada, nós temos, de certo modo, os filamentos. Quando a gente fala fungo filamentoso, o próprio nome já nos remete o que significa. Fungo filamentoso, ou seja, ele forma filamento, é como se eles formassem feixes, como se eles formassem linhas, como vocês podem observar aqui nesse contexto. Ó. E aí, turma, os fungos filamentosos, eles podem ser tanto em formato de ínfa, não septada e ínfa septada. Então, quando eu olho, por exemplo, essa imagem, que ainda agora eu expliquei para vocês, observa aqui um fungo filamentoso, porque ele tem um crescimento de filamento, como se fosse uma linha, e aí ele tem não septado e septado. Quando você escuta o termo septado, gente, significa divisão. No seu lado direito, vocês podem observar que nós temos aí, ó, de certo modo, um fungo septado, ou seja, ele tem essas linhas, tá? Eles têm essas aparências de divisão ou de divisória, enquanto a ínfa não septada não tem essa divisória. Turma, lembra que eu comentei para vocês que um dos mecanismos, por exemplo, de reprodução assexuada poderia ser o broto, ou gêmula, ou fisão binária? Olha aqui esse blastoconídeo, né? Quando a gente fala blastoconídeo, porque ele é uma célula mãe, e consequentemente nós temos aqui na pontinha o broto ou gêmula, tá? Significa o quê? Que está como se fosse formando uma nova célula. Isso aqui é um mecanismo de reprodução assexuada. E aqui, turma, nós temos uma pseudoinfa. Quando a gente fala pseudoinfa, é porque quando se olha aqui, a gente acha que são várias células fúngicas, mas não é. Cada célula, cada bichinho desse, cada blastoconídeo desse, gente, na verdade é um único. Observa que eles não se separam. É como se formasse o broto, mas eles não se separam. Se eles não se separam, isso aí é chamado de pseudo-ínfa. É uma falso-ínfa.
Turma, nessa imagem aqui nós temos um arcoconídeo, tá? Quando nós pensamos nesse arcoconídeo é porque tem essa ínfa e, consequentemente, nós temos essas divisões menores, que considera arcoconídeo. E quando nós pensamos, por exemplo, no clemiconídeo, observe o que acontece aqui, gente, nesse clemiconídeo. Nós temos aí esse clemicomídeo, essa célula germinativa, no interior de uma ínfa, como se fosse uma bola, no interior da ínfa. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês só são os formatos de como nós podemos observar isso dentro da característica celular dos fungos. Turma, os fungos filamentosos é muito comum a gente observar nesse formato aqui, tá? Quando nós pensamos nesse formato aqui, no desenho, às vezes parece um pouco estranho, mas quando você consegue ver esses fungos nas lâminas, você percebe aí o tanto que ele tem essa característica morfológica bem definido. Olha esse fungo filamentoso, gente. Ele tem aqui o conidófero, que é essa parte inicial, que é essa parte comprida. Tem-se a vesícula, que essa vesícula ela vai, de certo modo, germinar para dar origem à parte fúngica do final. E aí nós temos, por exemplo, essa fiálide, que é essa divisão inicial após a vesícula. E, por último, que são essas bolinhas, são os conídeos. E esses conídeos eles vão levar ao brotamento e à gemulação do fungo, ou seja, a reprodução. Em relação à nutrição, crescimento e metabolismo fúngico. Turma, quando nós pensamos na nutrição, crescimento e metabolismo fúngico, é a sobrevida dele, tá? Então, gente, a maioria dos fungos são aeróbicos obrigatórios, ou seja, há necessidade de estar em ambientes que são oxigenados, precisa ter oxigênio. Algumas leveduras realizam fermentações. Quando a gente fala, gente, fermentações, é a transformação de um composto, de um açúcar, por exemplo, em outro. Um exemplo bem clássico, gente, de leveduras que realizam a fermentação é, por exemplo, a fermentação alcoólica. Então, quando se tem, por exemplo, uma bebida alcoólica, uma cerveja, isso significa que, de certo modo, teve um fungo que levou à produção do álcool, tá? Um dos fungos mais utilizados, que ajuda nessa fermentação, que ajuda nesse aspecto na produção da bebida alcoólica, gente, é o Saccharomyces cerevisiae, ou Saccharomyces cerevisiae. Inclusive, esse Saccharomyces cerevisiae, que é o mesmo que tem aí no Florax, tá? Se você pegar o Florax, o que ajuda na reconstituição da flora intestinal, aquilo dali é um fungo. Outras são saprófitas, e a nutrição é realizada por absorção. Quando a gente fala saprófita, é porque precisa de um outro micro-organismo para fazer a sua alimentação, um outro ser para fazer a sua alimentação. Turma, os fungos necessitam de água, temperatura, nutriente e pH para crescerem. Ou seja, os fungos eles precisam de um ambiente adequado. Eles precisam de um habitat com características mínimas para o seu crescimento. E eles são bem exigentes, tá? Lembrando que essa questão, eu estou falando para vocês que eles precisam de água, de temperatura, nutriente e pH. Eles precisam disso, mas não necessariamente os fungos eles têm padrão de temperatura, eles têm padrão de pH. Isso vai depender do tipo de fungo, tá? Isso vai depender do tipo de fungo. Então, tem fungo que pode crescer em temperaturas maiores, outras menores. Tem fungos que, de certo modo, precisam de um pH mais ácido, outros mais básicos. Aí vai depender do tipo de fungo.
Turma, taxonomia dos fungos. Quando a gente fala o termo taxonomia dos fungos, nós nos referimos à característica taxonômica, a hierarquia dos fungos, a espécie, ao gênero, a família, a ordem, o reino, o filo que pertence àqueles fungos, ou aquele micro-organismo. A taxonomia dos fungos, gente, apresenta progressos expressivos baseados na biologia molecular. Então, hoje, a maioria dos fungos, gente, quando eles são classificados dentro de uma hierarquia, eles são classificados de acordo com sua biologia molecular. O que seria essa biologia molecular? Inclusive, o pessoal da farmácia, da biomedicina, vão ter disciplina só de biologia molecular. Quando a gente fala em biologia molecular, é estudar literalmente os genes, é estudar literalmente o DNA, o material genético e ver em que classificação ele se encontra. E o principal mecanismo de se entender essa característica da biologia molecular é através do PCR. O PCR, gente, é uma cadeia de reação em polimerase, que é para determinar esses tipos de família, de gene que se encontra. Então, quando nós pensamos nos fungos patogênicos, estão incluídos nos seguintes filos, né? Os Ascomycota, que compreende 80% dos fungos patogênicos e, consequentemente, eles são fungos oportunistas, tá? E aí, quando nós pensamos nessa característica aqui de fungos oportunistas, eu já expliquei para vocês que o fungo oportunista é aqueles que eles se manifestam, eles crescem, ou nós adquirimos quando nosso sistema imunológico está debilitado, está imunocomprometido. Nós temos os Basiomycota, que são fungos superiores, ou cogumelos comestíveis, como Phyllobasidella neophanes ou neopharmes. Nós temos Zygomycota, que são encontrados as ordens Mucolares e Endoptorares. E nós temos os Deuteromicetes, que inclui os fungos de reprodução assexuada, que são considerados aí fungos imperfeitos. Então, turma, falamos tanto sobre essa questão da célula fúngica, vou trazer para vocês só algumas características em relação às células, tá? Então, lembra que a célula fúngica é formada por parede celular, tá? Essa parede celular é formada por vários compostos, glucanas, mananas, proteínas, lipídios, e essa quitina, principalmente, e essa parede celular, ela favorece uma estrutura rígida ao fungo. Inclusive, essa parede celular, ela dá uma característica de resistência ao fungo, tá? E, consequentemente, essa parede celular, ela impede o choque osmótico, impede com que o fungo se rompa por entrada ou saída de elementos, de água, de sais minerais, tá? O fungo também apresenta uma membrana citoplasmática, né, que é formada de proteína e lipídios, que ajuda aí na barreira semipermeável, ajuda aí nessa característica osmótica. O fungo apresenta um núcleo, esse núcleo é chamado de genoma fúngico, é onde se encontram os cromossomos. O fungo, ele apresenta um vacúolo, esse vacúolo é onde tem aquela reserva energética de substância de reserva, tanto armazena como reserva ela ali. E lembra que a principal reserva energética do fungo é o glicogênio, é a mesma do organismo humano, tá? O fungo, ele apresenta como organela também ribossomos, tá? Que ajuda na produção de proteínas essenciais para a célula fúngica. Inclusive, nós também temos ribossomos, só que é diferente da célula fúngica. O fungo também apresenta mitocôndria. A mitocôndria no fungo tem o mesmo papel do ser humano, ajuda aí na obtenção de ATP, né? Na obtenção de energia. E o fungo também, gente, tem o retículo endoplasmático liso e rugoso, que tem a característica na síntese de substâncias importantes. E, além disso, o aparelho de Golgi, também presente na célula fúngica, ele tem a capacidade de armazenar e secretar, né, excretar substâncias que já não são importantes para o fungo. Turma, alguma pergunta?
Algum comentário? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala em fungo, é bem rápido, a aula é bem simples. Vou só mostrar um negócio para vocês aqui, só um momento. Para a gente finalizar essa parte fúngica. Professor? Oi. Só vou mostrar uma imagem. Vou só mostrar umas imagens para vocês aqui, tá carregando. Então, turma, como eu falei para vocês, né, os principais grupos de fungos que estão associados aí ao ambiente, à infecção, nós temos, né, os zigomicetos, ascomicetos, baciliomicetos e deuteromicetos. Então, só para falar rapidamente para vocês, né, de alguns tipos desses fungos. Então, nós temos, por exemplo, os zigomicetos, né, que eles não formam corpos de frutificação. Eles são pluricelulares, terrestres, saprófatos, ou seja, necessita de outros produtos para a sobrevivência. E eu trago para vocês, por exemplo, o principal representante desta família, né, desse filo, o Rhizopus, que é o bolo preto de pão, é o bolor preto de pão. Então, quando você pega um pão, ou, na verdade, uma massa, que vocês vê aquela característica de fungo, e for preto, está associada a essa característica aqui do Rhizopus, tá? Desenvolve-se sobre pães, bolo, biscoitos e frutas envelhecidas. E aí vocês podem perguntar, mas por que se desenvolve? Por que tem um fungo ali? Porque ele é um fungo terrestre, turma. Porque o produto utilizado para fazer esses alimentos são de origem da terra. Consequentemente, acaba tendo essa contaminação nesses produtos. Vou só falar para vocês de alguns desses fungos, tá, gente? Nós temos aqui os arcomicetos, né, que são uni ou pluricelulares. Quando eles são pluricelulares, eles formam corpo de frutificação, que é chamado de ascorparco. Quando a gente fala corpo de frutificação, é a origem de outros, tá? Outros fungos. Os unicelulares são representados pelas leveduras, então as leveduras acabam estando associados.
E aí, gente, eu trago para vocês aquele que eu até comentei para vocês. O principal fungo unicelular levedura dos ascomiceto é o Saccharomyces cerevisiae, ou cerevisiae, tá faltando um E aí no final, tá? Consequentemente, ele é utilizado para muitas coisas aí associadas à fermentação, como exemplo da bebida alcoólica, tá? Alguns são comestíveis, né, que a gente chama de trufas, e os principais representantes dos ascomicetos, nós destacamos aqui o penicílio notato, que foi da onde descobriu a penicilina, tá, o antibiótico, a bezetacil. Tem o penicilino carbamete, que é a produção de queijo carbamete, o carbemô. Penicilino Roquefort, que também leva à produção do queijo Roquefort. Lembrando, gente, que a maioria dos fungos, né, quando são comestíveis, ou dos fungos associados a alimentos, são muito utilizados aí para a maturação e fermentação do queijo, tá? E o Saccharomyces cerevisiae, muito utilizado na produção de bebidas alcoólicas e fermentos. Lembrando, gente, que quando a gente bota, por exemplo, um fermento num alimento, é porque a gente está favorecendo a aceleração da reação para que ocorra aí a fermentação. Então, nós temos aí vários queijos, né, bolos, pães, bebida alcoólica, que são utilizados aí os fungos para tal. Os basidiomicetos formam corpos de frutificação denominados bardiocarpos, mais conhecido como cogumelos, tá? Muitos são utilizados na gastronomia, como o champignon. Alguns eliminam substâncias mal cheirosas para atrair insetos, quais dispersam seus esporos. Ou seja, gente, tem alguns basidiomycetos que eles têm um cheiro que atrai os insetos quando pousa nesses fungos, nesses cogumelos, os esporos grudam nas patas e, consequentemente, espalha esses esporos pelo meio ambiente para dar origem a um novo fungo. Os principais representantes, nós temos aqui, gente, o Psilocibe mexicana, que é um fungo, que é um cogumelo, que ele tem efeito alucinógeno. Inclusive, quando a gente encontra, por exemplo, esses cogumelozinhos na floresta, as pessoas logo falam, cuidado, ele é venenoso. Não é que ele é... No nosso país, quase não tem esse tipo de cogumelo. Mas, por exemplo, no México é muito comum esses cogumelos. E eles têm uma substância chamada psilocibina, que é alucinógena. Por isso que tem que tomar cuidado na hora de comer e consumir esses cogumelos. Na verdade, eles não são nem comestíveis, tá? Nós temos o Agaricus campestre, né, que é o champignon, e o Polyporus, que é a orelha de pau, que é aquele que nasce literalmente sobre a casca, sobre as árvores. Então, gente, por exemplo, esse daqui, aí, laranja é a orelha de pau, esse mais à direita em cima é o champignon, e esse aqui de baixo que está na mão é o que leva o efeito alucinógeno. E os deuteromicetos, tá? Os deuteromicetos são fungos que ainda não foram classificados em nenhuma das 3 classes anteriores, são chamados de imperfeito, pois abriga espécie cuja posição taxonômica ainda não foi definida, tá? Então, todos que são considerados imperfeitos por não ter uma classificação definida estão dentro dessa classe. Eles podem ser uni- ou pluricelulares e o principal representante é o Hemophymicetus. Turma, basicamente é essa parte, né, sobre o que eu estava querendo conversar com vocês sobre a questão fúngica. Só para entender um pouco mais sobre o fungo, entender a sua morfologia, o que necessita e a sua importância. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Alguma curiosidade? Turma, se não tem nenhuma curiosidade, nenhuma pergunta, como eu falei para vocês, falar sobre fungo é muito rápido, é muito simples. E aí nós encerramos a nossa parte teórica e agora a gente vai para a nossa parte prática, tá?
Então, vou colocar as informações no grupo sobre essa questão da prática, os dias e o laboratório, tá bom? E outra coisa, turma, não esqueça de vocês verificarem no sistema de vocês se as notas foram lançadas, se está tudo certo. Não esqueça de fazer o avaliar. O nosso prazo de realização das atividades encerraram, mas basta conversar comigo no privado para eu ver cada caso para a gente tentar resolver, tá bom? Então, muito obrigado e a gente se encontra agora na prática. Bom dia a todos. Meu Deus, nós estamos... Bom dia, professor. Bom dia, professor. Professor, quando é que vai ser a prática mesmo, que eu não ouvi? Na quinta-feira nós já temos a primeira prática, a segunda prática. Isso, na próxima quinta-feira. Tá bom, então. E aí, se eu não me engano, dia 2 ou 3 nós temos na nossa última prática. Tá. Tá bom? Professor, vai funcionar daquele mesmo jeito da primeira, né? Todo mundo vai... Vai funcionar daquele jeito da primeira, porque não... Professor, eu sou no primeiro horário que eu trabalho. Na verdade, a gente não está falando de horário, de divisão, porque não tem como a gente fazer essa divisão, porque a gente faz, as pessoas não vão, tá? Então, assim, a minha sugestão é que todos vão, quem pode ir no primeiro horário, vai no primeiro horário, quem pode ir no segundo, no final a gente dá conta de deixar todo mundo. Que eu, particularmente, acho que agora vai ter menos gente do que a outra vez. Que já estamos no final do semestre, os alunos já nem entram mais na aula, tá? Misericórdia. Olha, nós temos agora somente 15 alunos. 17 alunos. Sendo que quando eu comecei o período com vocês, entrava 40, 50 alunos na aula. Tá bom, turma? Então a gente vai conversando no grupo. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau.